Queridos irmãos e irmãs, amigos que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos a essa devocional especial de Natal, a nossa estaca Aracaju, Brasil Sul desse ano. Nós gostaríamos de fazer muito bem-vindos aqueles amigos que estão nos visitando nessa noite. Essa reunião está sendo presidida por nosso querido presidente Oliveira, presidente da estaca Aracaju, Brasil Sul, e dirigida por mim, presidente Silva, segundo conselheiro na presidência da estaca. Reconhecemos entre nós nessa noite o presidente Cardoso, primeiro conselheiro na presidência da estaca Aracaju Sul, e também reconhecemos entre nós a presença do presidente Marcos Silva, presidente da estaca Aracaju, Brasil Norte. Reconhecemos também, nos abrilhantando nessa noite, o nosso coral Multi-Estacas. Teremos como regentes nessa noite o irmão Joel Magalhães e a irmã Ticiana Oliveira. E no piano teremos o irmão Ronison Nascimento. E somos muito gratos pela ajuda desses irmãos. Queria brevemente prestar um testemunho sobre como eu sinto que fui a luz de Cristo na vida de outra pessoa. Quando o presidente da estaca me chamou, fiquei pensando, eu sei quantas pessoas foram a luz na minha vida, mas eu não tinha parado para pensar como eu poderia ter sido essa luz na vida de outras pessoas. Mas ao pensar, eu falei, como missionário, provavelmente eu tive muitas oportunidades de ser a luz na vida de outra pessoa. Mas o que eu queria compartilhar
é sobre como eu fui a luz na vida de outra pessoa quando eu estava lá em casa, na minha aula. Eu tive o privilégio de poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. E ao compartilhar somente essa luz, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o plano perfeito que Deus tem por nós, eu tive o privilégio de ver essa luz se acendendo e brilhando por meio dele, quando ele aceitou ser batizado. Um ano depois fez suas investiduras e se casou e se selou com uma missionária retornada. Então eu sei que nós podemos ser a luz na vida de outra pessoa, assim como eu fui, somente falando sobre o maior homem que já viveu nessa terra, falando sobre o homem que mudou as nossas vidas, o nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe maneira maior de compartilhar, de ser a luz na vida de outra pessoa, senão seguindo o exemplo desse homem, do nosso Salvador. Compartilhando o amor, compartilhando a alegria e compartilhando a felicidade. E uma das melhores formas de compartilharmos esse amor é por meio do Santo Evangelho que Ele nos deixou aqui na Terra. Então eu queria deixar esse meu breve testemunho para todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amen.
Nessa época de Natal, nós muitas vezes nos preocupamos muito com os presentes, com a decoração, nos preocupamos muito com a comida. E uma coisa que particularmente me chama muita atenção nessa época são as luzes. Nós vemos a cidade decorada, nossa casa decorada com luzes, muitas casas dos nossos queridos vizinhos decoradas com os piscas-piscas, e nós realmente vemos um pouco mais de luzes nessa época de Natal. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquele que declarou: eu sou a luz do mundo, sim, Jesus Cristo. Mas antes de falar um pouco mais sobre nosso querido Salvador Jesus Cristo e sobre seu nascimento e sobre como nós podemos trazer um pouco mais dessa luz para a nossa vida, como essa luz tem abençoado a minha vida, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Essa história se passou alguns anos atrás comigo e com meu pai. Meu pai gosta de pescar. E meu pai é muito aventureiro. E ele decidiu contratar um barqueiro para irmos para o alto mar pescar. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de pescar em alto mar. Confesso que eu estava muito animado. E tínhamos combinado com aquele dono do barco para sairmos bem cedo pela manhã, para aproveitarmos a parte da manhã e início da tarde voltarmos para casa. O nosso planejamento, nossa estratégia era sairmos por volta das 6:30 da manhã. Ele falou que até o local de pesca nós iríamos trilhar mais ou menos 1h30, 2 horas de barco. Então estava tudo certo. Chegaríamos por volta das 8, 9 horas da manhã, pescaríamos durante 2 horas e voltaríamos para casa, mas nada do que nós planejamos saiu como deveria. Chegamos no encontro daquele homem, e era para sairmos 6:30 da manhã, estava num mar revolto e numa tempestade muito grande, e não conseguimos sair. Mas meu pai estava tão desejoso de mostrar para o filho dele, eu acho que era isso, que ele sabia pescar, que ele conseguia pescar, que ele falou: a gente não sai daqui sem ir pescar. E esperamos ali por volta de 2 horas até conseguirmos ter espaço na maré para sairmos de barco até o alto mar. Chegamos no alto mar, não conseguimos pescar quase nada. E quando vimos já estava mais da metade da tarde e é hora de voltar para casa. O que é que aconteceu? Aquele barco quebrou o motor. E nós estávamos em alto mar e esperando o vento. O barqueiro levantou a vela e estávamos esperando o vento nos ajudar para retornarmos para casa. O que é que aconteceu? Não tinha vento. E daí o nosso pensamento é: e agora? Estávamos sem comida, sem peixe e realmente desejosos de voltar para casa, mas sem condições de avisar, porque nem a internet funcionava onde nós estávamos. Realmente tudo dando errado. No final das contas, aquele barqueiro, ele conseguiu ligar de algum modo aquele motor daquele barco, mas de uma potência muito pequena. E saímos bem lentamente voltando ao retorno para casa. Eu lembro, queridos amigos, que enquanto a noite chegava, as coisas elas começaram a escurecer. Nós tínhamos uma pequena luz naquele barco e algumas luzes ao longe em terra firme. E a nossa esperança naquele dia era só chegarmos em segurança de volta ao nosso lar. Tínhamos pessoas em casa preocupadas conosco. E nós estávamos muito ansiosos e desejosos de chegarmos logo, apesar do barco estar bem lento, porque nós não tínhamos vento e aquele motor estava realmente quebrado. Mas eu confesso que depois daquele perrengue naquele dia, o nosso objetivo era só chegar até aquelas luzes que nós víamos na cidade ao longe. Aquelas luzes para nós era terra firme, segurança, conforto, nossa casa. No final das contas chegamos, era previsto chegarmos por volta das 3, 4 horas da tarde, chegamos mais de 10:30, 11 horas da noite, chegamos naquele dia. Mas o sentimento que eu trago e a lição que eu aprendi naquele dia é que na nossa vida muitas vezes vamos nos deparar com escuridão, vamos nos deparar com problemas e com dificuldades, apesar de muitas vezes fazermos planos maravilhosos e esperarmos que tudo vai acontecer da forma como nós desejamos.
nem sempre é isso que vai acontecer. Nosso desejo sincero era voltar para casa. E o desejo sincero do nosso Salvador Jesus Cristo, ao descer de seu trono e tornar-se um mortal, viver perfeitamente, nos dando um exemplo e sacrificando-se por nós, seu desejo sincero é que todos nós possamos voltar para casa. E para isso nós precisamos buscar a luz. Quanto mais perto nós estávamos naquela noite, daquelas luzes que se aproximavam tão lentamente, mais tranquilidade e conforto, mais paz nós tínhamos, porque logo mais voltaremos para casa. Isso precisa acontecer, queridos amigos, na nossa vida. Precisamos nos aproximar mais de nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos buscar mais de sua luz, que está disponível para cada um de nós. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós acabamos batendo com a nossa cabeça na parede, achando que conseguimos, com as nossas luzes próprias, iluminar a escuridão. Deixa eu compartilhar um conhecimento bem interessante que eu aprendi recentemente. O nosso dia, ele tem 24 horas. E se a gente transforma essas 24 horas em minutos, a gente vai ter 1440 minutos. Se a gente pega apenas 1% dessas 24 horas, ou desses 1440 minutos, teremos apenas 14, por volta de 14 minutos. 1% do nosso dia equivale a 14 minutos. E muitas vezes nós não estamos dispostos a dar nem 1% do nosso dia para aquele que veio e se sacrificou por nós. Muitas vezes achamos que o nosso lar celestial, a nossa terra firme está muito distante. E muitas vezes preferimos ficar na escuridão, achando que o nosso Salvador vai nos resgatar em alto mar, quando o próprio nosso querido Salvador nos ensinou: vinde a mim. Em outra parte ele ensina: pois eis que estou à porta e bato, aquele que abre encontrará. Queridos irmãos, nessa época de Natal celebramos a luz que é Cristo. Mas eu gostaria de compartilhar algo muito especial com vocês, de que a luz que é Cristo nos convida a irmos até Ele. Esse processo de nos prepararmos para voltar ao lar celestial exige esforço e dedicação. Nosso querido presidente Nelson, ele nos ensinou: quando fazemos escolhas, escolhemos não apenas o que queremos agora, mas também quem queremos nos tornar. Queridos amigos, o que é que nós estamos querendo nos tornar? Para onde estamos guiando o barco da nossa vida? O que é que nós temos feito diariamente para buscar encontrar o Salvador Jesus Cristo e tornarmos verdadeiros amigos dele? Na nossa vida teremos, apesar de muitas vezes buscarmos escuridões. Para encerrar minhas palavras, eu lembro de um momento de dor e escuridão que eu tive em minha vida enquanto adolescente. Minha família e eu passamos por um momento muito doloroso, mas muito sagrado. Tivemos a perca de um irmão, eu perdi um irmão. E aquele momento veio para a nossa família com um momento de muita dúvida, muita dor e muita escuridão para nós. Éramos firmes na igreja, estávamos nos esforçando para nos achegar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas para encerrar o meu discurso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nosso processo de buscar a luz que é Cristo não vai tirar as noites de chuva e de escuridão de nossa vida. Não vai tirar os momentos de tristeza, angústia. Não vai tirar os momentos de realmente nos sentirmos quebrados. Mas eu presto o meu testemunho para os irmãos que eu tenho sentido a luz de Jesus Cristo em minha vida. Naquele momento de dor, eu pude sentir o meu Salvador Jesus Cristo andando ao meu lado. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei porque meu irmão partiu tão cedo. Eu não sei porque passamos por aquele momento de dificuldade e aflição. Mas nesse Natal, o meu convite para vocês é que possamos reconhecer a luz de Cristo em nossa vida, em nossos momentos, em nossas lutas diárias, em meio às nossas escolhas. Que possamos deixar Cristo iluminar a nossa vida e que possamos fazer a nossa parte.
que possamos doar ao nosso Salvador Jesus Cristo, independente de onde nós estejamos, em nosso caminho para voltar para casa, possamos doar a nossa vida a Ele e confiar que a forma dele sempre vai ser melhor do que a nossa. Presto o meu testemunho dessas coisas e compartilho isso no nome sagrado de meu Salvador, de nosso Salvador e luz do mundo, sim, Jesus Cristo. Amém. Amém. Falar de Jesus Cristo não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é maravilhoso. E não é tão simples em que sentido? No sentido de que falar do Filho de Deus, a pessoa mais perfeita que existiu na face da terra, sem máculas ou pecados, faz qualquer um se sentir inadequado, né? Exatamente em razão de nossas imperfeições. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, é maravilhoso, porque na medida que nós nos sentimos inadequados, nós também podemos nos sentir incentivados a sermos pessoas melhores e a seguir o exemplo que ele foi para cada um de nós. E Jesus Cristo tinha muitos atributos, e um deles é que ele sempre foi uma luz para as pessoas. E foi uma luz na vida de muitos na época em que ele esteve aqui na terra, continua sendo hoje, não tenho a menor dúvida disso. Mas, e nós? Estamos sendo uma luz na vida de alguém? Ou em outras palavras, nós em algum momento escolhemos ser uma luz na vida de alguém? Eu queria compartilhar brevemente 3 situações bem simples e verdadeira que eu escolhi agir com boa vontade e bondade. E isso aconteceu com meus vizinhos.
Certo dia, eu estava na porta de casa e passou um caminhão, arrancou o fio e meu vizinho veio. E aí a gente começou a conversar e a conversa mudou para a questão do IPTU, que ele estava com problema no IPTU. E aí ele pediu, disse que estava com um documento que queria imprimir e só poderia imprimir um documento para ele levar na prefeitura. Eu disse, não, tranquilo, manda para mim pelo Zap. Então ele mandou pelo WhatsApp, eu fui lá, imprimi, fiz 3 vias, porque eu já sei como é que é isso. Coloquei dentro do envelope, desci, bati na porta da casa dele lá e disse, olha, ele disse, opa, tá aqui seu documento. Rapaz, você é demais. Só queria usar mais um pouquinho. Imprima mais 2 vias para mim. Não, já estão aí as 3. Isso não acredito. Pois é. Interessante que esse ato simples demonstra um ato de boa vontade. Nós precisamos demonstrar boa vontade com os outros, em todas as coisas que nós fazemos. E eu conto isso não é para me vangloriar, apenas para compartilhar, né, a boa vontade do quanto ela é importante na nossa vida e como ela pode ser uma luz na vida das pessoas. E no vizinho da frente, certo dia, estou chegando em casa, o portão dele totalmente aberto. Eu disse, não é possível esse portão aberto. Aí eu ligo para o seu Moura, seu portão está aberto. Ele não estava em casa. Esse rapaz, estou longe. Guarde para mim, com certeza, pode deixar. Fiquei olhando até ele chegar. E o outro, o seu Djalma da frente, certo dia chegou uma pessoa para entregar a encomenda, eu estava na frente de casa, o cara tocou a campainha e não apareceu ninguém. Quando ele estava indo embora, eu esperei, calma, eu posso receber. Entrega, me dê aqui. Aí ele entregou. Aí quando o seu Djalma chegou, o seu Djalma, olha, Francisco, muito obrigado, está guardando essa encomenda hoje, eu tinha que receber hoje. Então, são atos pequenos, atos, gestos simples, mas de um significado muito grande de boa vontade. E eu acredito que apesar de serem condutas simples, eu pude de certa medida ser uma luz naquele momento para essas pessoas. Eu acho que nesse momento eu usei 1% de presença. Meus 14 minutos. E busquei agir, na verdade, como Cristo agiria. E o mundo precisa de pessoas de boa vontade. Pessoas que precisam seguir o exemplo de Cristo e fazer o bem para as pessoas. A mensagem central da campanha Seja a Luz do Mundo tem como fim principal, por meio de pequenos serviços, produzir grandes impactos espirituais na vida das pessoas, sendo uma luz por meio de nossos atos de amor, bondade e boa vontade. Que cada um aqui hoje possa sair daqui pensando em ser uma luz na vida de alguém. De repente essa oportunidade pode surgir quando estivermos voltando para casa. E não há nada melhor do que ser uma luz no mundo sendo uma pessoa de boa vontade. Lá em Lucas 2,14, quando mensageiros celestes anunciaram o nascimento de Jesus em Belém, nós podemos ler o seguinte, no versículos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E essa boa vontade que nós precisamos ter, irmãos, sendo uma luz na vida das pessoas, agindo como Cristo agiria. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo e tudo que Ele representa para nós como nosso Salvador. Ele é a nossa fonte verdadeira de alegria aqui na terra. E o Redentor que torna possível, irmãos, viver com Deus novamente. Iluminar o mundo é um convite especial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós, como membros da Igreja de Cristo, precisamos ser essa luz que o mundo tanto precisa. Cada gesto, o mais simples possível, mas precisa ser.
O hino 1017, eu gostaria de ler para vocês aqui. É o hino Este é o Cristo. E diz o seguinte: a sua voz o povo ouviu, e cada um o seu poder sentiu. E em branco viu-se aproximar aquele que sofreu para nos salvar. Então as suas mãos tocou, e assim testificou: este é o Cristo. Este é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. A oração lá no jardim expressa o que ele fez por mim. Eu posso sentir o seu amor. Por minhas faltas sofreu tanta dor. O mundo então vai proclamar e eu vou testificar: este é o Cristo. Nessa época de Natal, não é sobre presentes, é sobre presença. E aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é a nossa atenção, a nossa amizade verdadeira e o nosso amor incondicional. E o meu desejo nesse Natal é que possamos irradiar luz e calor para aqueles que nos rodeiam. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu presto meu testemunho de que eu sei que Deus vive, que Cristo nasceu e morreu por nós. E apesar de nossas imperfeições, Ele nos ama e espera ansiosamente por cada um de nós. Esse é meu desejo, irmãos, a cada um de vocês. Desejo um Feliz Natal, que nós possamos ser essa luz para as pessoas, que nós possamos ser pessoas de boa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No
Queridos irmãos e irmãs, estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite. Que felicidade imensa ver alguns rostos conhecidos da Estaca Sul. Agradeço ao presidente Oliveira pelo convite, que é um parceiro muito especial, que temos aprendido juntos durante essa jornada e tem sido um benefício para mim também no meu chamado. Então, presidente, muito obrigado pelo convite, obrigado pela parceria e o apoio que tem nos dado. Presidente Silva, excelente, muito bom, adorei o teu discurso, presidente Cardoso também. Precisamos ser uma luz para o mundo constantemente. Obrigado por suas palavras, Helder, excelente testemunho, muito bom. Meus amigos, nesta noite tão especial, uma devocional de Natal, eu gostaria de citar as palavras exatamente do nosso Salvador, buscando também trabalhar esse atributo cristão nessa noite. A frase do nosso Salvador Jesus Cristo dizia o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Está descrito em Lucas capítulo 23, versículo 34, quando o Senhor claramente ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem um documento sagrado chamado Família Proclamação ao Mundo. Assim também como um documento chamado Cristo Vivo, que é muito utilizado, principalmente nessa época de Natal, que testifica sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. E esse documento, chamado A Família Proclamação ao Mundo, traz alguns princípios importantíssimos para a nossa vida, né? Normalmente, tem pessoas que costumam dizer que não existe uma receita pronta para ter uma família bem-sucedida e bem estabelecida. Eu digo que existe. E o Senhor proclamou através dos teus profetas em 1995, há 30 anos atrás, há pouco tempo, 23 de setembro de 1995, foi descrito, foi proclamado esse documento através do presidente Hinckley em uma conferência da Sociedade Socorro. E ele diz o seguinte: o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios. Gostaria de mencionar esses princípios e pegar esse princípio que o nosso Salvador, ele nos ensinou. Ele diz o seguinte: primeiro princípio, da fé. Segundo, da oração. Terceiro, do arrependimento. Quarto, do perdão. Quinto, do respeito. Sexto, do amor. Sétimo, da compaixão. Oitavo, do trabalho. Nono, de atividades recreativas salutares. Observe, nossos irmãos que já têm uma boa experiência no Evangelho, eles vão notar que esse documento proclamado em 1995, ele tinha apenas 8 princípios. 8, não eram 9. Na época do presidente Hinckley. O presidente Hinckley ele falece, então o presidente Monson é chamado como profeta. O presidente Monson logo reúne o conselho, os apóstolos e o conselho doutrinário, e ele fala: precisamos adicionar um princípio na proclamação ao mundo, na família proclamação ao mundo. E eles decidem adicionar o princípio do perdão. O princípio do perdão. Se pegarmos lá em 1995, nós vamos ver que era apenas 8 princípios. E aí o presidente Monson, por inspiração, decide incluir o princípio do perdão. E sobre o princípio do perdão, gostaria de falar para vocês a respeito de uma experiência que eu vivi. Eu tenho um amigo, um colega de trabalho, há muitos anos atrás, chamado Fábio. E o Fábio é uma espécie de talismã, sabe aquele camarada que nós chamamos assim, falamos, chama o Fábio que ele resolve. Nos momentos de desafio, de dificuldade, chama o Fábio que ele resolve, né? No mundo da bola, para quem conhece lá atrás, vou usar um pouquinho lá atrás,
tinha um jogador chamado Tupanzinho no Corinthians. Quando o Mário Sérgio resgatava ele, dizia: Tupanzinho, está na sua hora. Entrava para fazer a diferença. É isso. O Fábio era isso para nós. E o Fábio, compartilhando essas experiências com ele, eu aprendendo com ele, eu disse: Fábio, me fala um pouco sobre sua vida também. E aí ele compartilhou uma experiência com o filho dele, que já fazia muito tempo que ele não tinha um diálogo com o filho dele. Estava sem conversar há mais de 10 anos. Não tinha nenhum diálogo. Por indiferenças, por questões que aconteceram na família, resolveram então parar a conversa entre o pai e o filho. Logo, o Fábio ele retornou semanas depois à empresa e levou uma notícia que não era agradável para nós, dizendo que ele foi constatado câncer, né? Ele foi diagnosticado com câncer. 2 semanas depois, o Fábio ele veio a óbito. Então ele faleceu. Normalmente, nessas indústrias, nessas companhias, uma pessoa como o Fábio usa ferramentas, né? iPad, smartphone, carro, então tudo isso é da companhia, então fica retido. Eu fiquei com a missão de passar esse material para o próximo colaborador. Está aqui o material do Fábio, fica comigo. Eu vou passar para o próximo. Em uma reunião que eu estava em São Paulo, eu me lembro e recordo muito bem, uma manhã fria durante a semana, o telefone do Fábio, que estava na mesa de reunião, começou a tocar. Nós temos uma regra dentro da empresa, que nós só atendemos telefonema, seja de quem for, tratando-se de cliente, depois do terceiro, né? Nós podemos pedir licença, sair e atender o telefone. Tocou a primeira vez, ok, continuamos, seguimos em frente. Tocou a segunda vez, continuamos, seguimos em frente. Na terceira vez eu disse: senhores, eu vou precisar sair, eu preciso atender esse telefone. E era o telefone do Fábio que estava sobre a mesa, né? Atendi o telefone. E do outro lado, ninguém falou nada por alguns segundos. E eu disse: pois não, posso ajudar? Voltei a repetir, né? Então eu ouvi uma voz que dizia o seguinte: olá, eu sou o filho do Fábio. Gostaria de pedir algo para o senhor. Eu disse: por favor, toda vez que esse telefone tocar, eu só gostaria que o senhor pudesse deixar cair na caixa postal. Caixa postal. Eu disse: ok, por quê? Ele disse: porque nesse telefone tem um recado de voz do meu pai. E eu gostaria de ouvir a voz dele. Grava meu número, toda vez que tocar, deixa cair na caixa postal. Infelizmente, o Fábio não teve essa oportunidade em vida de poder conversar com o filho e pedir o perdão e se retratar de alguma forma. Meus amigos, nessa noite gostaria de reforçar as palavras do presidente Oaks a respeito do perdão, quando ele diz o seguinte, e ele citou, parafraseou o presidente Nelson, né, quando diz: não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, magoaram, enganaram ou caluniaram. Contudo, não perdoar o próximo é um veneno para nós mesmos. Não perdoar o próximo é um veneno para nós mesmos. Eu testifico para os irmãos nessa noite que eu sei, sem sombra de dúvida, que o perdão, ele alivia a nossa alma, ele cura o nosso espírito, ele tranquiliza a nossa mente e traz alegria ao nosso coração. Eu os convido nessa noite a poder ponderar a respeito do perdão, a poder aplicar esse princípio maravilhoso ensinado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Perdoar alivia a nossa alma. Não perdoar é um veneno para
nós mesmos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. difícil falar depois de tantas mensagens de uma música tão bela. O coração tá cheio de agradecimento e cheio do Espírito Santo. Posso sentir hoje aqui, sentir a fé dos irmãos aqui. Muito obrigado por tudo, por aceitarem o nosso convite de estar aqui hoje na sexta-feira, fim de ano, muitas coisas para serem resolvidas, muitas confraternizações, e vocês estão aqui. Muito obrigado, muito bom ver Coro Muito Estaca, nossos irmãos da Estaca Norte. Não sei se vocês sabem, mas toda a minha juventude foi lá na Estaca Norte, na Ala Socorro 2. Foi lá que eu conheci minha amada Tiziana. Então tenho um carinho muito grande por essa estaca. Agradecer ao presidente Marcos Silva por estar aqui conosco. Tinha cabelo assim não, presidente, assim que você pegou pesado. Mas é verdade, tinha cabelo. E realmente foi uma oportunidade muito boa de ouvir o presidente Silva aqui conosco. Agradecer ao Desaparoli, estarem aqui todos os elders e sisters da nossa estaca. Agradecer ao presidente Elaman Silva pela sua mensagem, presidente Cardoso. O presidente Cardoso vai viajar amanhã cedinho, né, presidente? E está aqui conosco, obrigado por estar aqui. Vou passar agradecendo aqui, vou passar a noite inteira.
E por último, agradecer minha amada Tiziana, que ela arrumou uma árvore. Eu adoro árvore de Natal, adoro Natal, e Natal tem que ter árvore de Natal. Então, agradecer pela arrumação, pela decoração. E eu vou compartilhar minha mensagem agora com vocês, vou tentar compartilhar. Que o Natal é uma das épocas mais especiais do ano, pelo menos para mim é. Inclusive eu falei isso há 6 anos num devocional, aqui mesmo na Estaca, e eu falei que prefiro o Natal aos festejos juninos. Eu acho que na época eu fui muito julgado e tá tudo bem porque eu prefiro. Eu sou nordestino, mas eu prefiro o Natal aos festejos juninos, é uma preferência. E naquela ocasião eu compartilhei uma história, vocês devem lembrar, chamado Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Foi escrito em 1843. E hoje eu quero dizer, eu vou pedir paciência aos irmãos que já ouviram a história, que eu vou recontar essa história. E na verdade eu estou fazendo isso seguindo o exemplo dos profetas vivos. Lembram-se que recente o Elder Bednar, ele compartilhou um discurso. Em 2009 ele proferiu um discurso chamado As Coisas Como Realmente São. E no ano passado, em novembro de 2024, ele compartilhou um outro discurso chamado As Coisas Como Realmente São 2.0. Então, estou só seguindo o exemplo dos profetas vivos e eu preparei um discurso. Na época eu contei essa história, revisei. Hoje eu vou revisar essa história e o tema do meu discurso é Reviver a verdadeira alegria do Evangelho de Jesus Cristo 2.0. Tá? Então estou seguindo o exemplo dos profetas vivos. Então, para contar, eu trouxe algumas imagens, vou tentar passar aqui, e eu vou só pedir licença para ler bem rapidinho aqui o trecho da história, para ficar mais claro a mensagem que eu quero transmitir hoje, tá bom? Vamos lá, vamos voltar à história. Então, em meio ao frio e à neve da cidade de Londres, à véspera de Natal, todos preparam-se para a celebração do nascimento de Cristo. Um Conto de Natal tem como personagem principal Ebenezer Scrooge, um homem que vivia solitário e triste e julgava mal o Natal. Ele o via como perda de tempo, como algo inútil. E esse julgamento moldava completamente sua maneira de viver. Por isso, não deixava ninguém se aproximar. Preocupava-se apenas com negócios, dinheiro e lucros. Na véspera de Natal, rejeitou o convite do próprio sobrinho para um almoço em família. Expulsou pessoas que pediam doações para os pobres e mandou embora o coral que cantava em sua porta. Até no trabalho ele demonstrava sua dureza de coração, recusando-se a gastar com carvão para aquecer o ambiente, obrigando seu funcionário a trabalhar no frio. Scrooge não era apenas um homem pão duro, ele era alguém que havia perdido a alegria, porque julgava aquilo que não compreendia. Naquela mesma noite, porém, algo mudou. Scrooge recebeu uma visita assustadora. O fantasma de Jacob Marley, seu antigo sócio, morto havia há anos. Marley apareceu envolto em correntes como punição pela forma como havia tratado as pessoas em vida, alertando Scrooge de que o destino dele poderia ser ainda pior se ele não mudasse. Marley então anunciou que Scrooge seria visitado por 3 espíritos do passado, do presente e do futuro. O propósito dessas visitas não era apenas assustá-lo, mas levá-lo a enxergar sua própria vida com honestidade. Ao ver seu passado, Scrooge lembrou-se de quem já havia sido. Ao ver o presente, percebeu quem havia se tornado. E ao vislumbrar o futuro, entendeu quem continuaria sendo e seu triste final, caso não tomasse essa decisão. E a história termina de forma poderosa.
Scrooge, ele acorda na manhã do Natal e tem uma mudança completamente. Ele passou a entender o verdadeiro espírito do Natal e ele entendeu que não era apenas uma data simples, mas ele entendeu o verdadeiro princípio. Ele deixou de julgar mal o Natal, as questões do Natal, ele recuperou a alegria da vida e a verdadeira alegria do Natal. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar o livro, é bem interessante, e ver detalhes que não dá pra gente contar aqui. Estou contando essa história porque na época também que eu proferi esse discurso, eu era o segundo conselheiro da estaca. Então hoje, como presidente da estaca, eu posso apertar um pouquinho mais. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu só quero transmitir aqui a vontade do Senhor, os princípios que Ele me inspirou a compartilhar com vocês aqui hoje e a sua doutrina. Queria que todos nós pudéssemos fazer uma breve reflexão sobre essa história e os princípios que nós podemos aplicar do Evangelho. Scrooge, ele perdeu a alegria. Podemos combinar aqui que ele de fato perdeu a luz de Cristo em sua vida e a luz do Evangelho, se a gente aplicar, né? Podemos perder a luz do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Será que nós estamos nessa mesma condição, amargurados, tristes, julgando tudo mal, tudo aquilo que a gente não compreende ou que a gente não entende plenamente? Será que nós ainda estamos desfrutando da magia, no melhor sentido da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, do seu Evangelho restaurado? Ou será que em algum momento começamos a viver como aquele velho ranzinza tão duro, que só se preocupava em coisas de menor importância? Será que nós, como membros da igreja, e agora estou me referindo aos membros, será que nós perdemos a alegria de frequentar as reuniões da igreja? Reunião sacramental, reunião batismal, por exemplo, uma reunião de conselho, o entusiasmo de uma noite familiar, por exemplo. Será que nós estamos perdendo ao longo do tempo da nossa vida a alegria de frequentar o templo, por exemplo? São só reflexões que eu estou trazendo hoje, tá? Ou será que nós estamos ficando amargurados por experiências passadas em nossa vida? Por ofensas ou por expectativas frustradas de outras pessoas? Quantas vezes nós já ouvimos aqui, vamos combinar aqui, todo mundo aqui, principalmente os que tem mais tempo na igreja, né, Antônio? Fala de tempo, fala de Antônio, né? Quem aqui nunca ouviu assim, ó? Ah, mas a igreja não é mais como era antes da época do meu batismo. Muita coisa mudou. Quem nunca ouviu isso? Os discursos não são tão bons como antes. As reuniões não me edificam mais. Vamos combinar, será que foi mesmo a igreja que mudou? Ou será que foi eu que mudei? Será que eu mudei de fato? O que nós sentimos quando fomos batizados? Aquele sentimento bom. Eu já falei aqui várias vezes que eu admiro um converso na igreja, porque ele tem que mudar 100% a sua vida. E eu vejo o entusiasmo de um converso quando ele entra na igreja, ele decide abandonar suas coisas do passado. O que move esse converso? O que os movia quando vocês foram batizados? Eu fui batizado com 8 anos, como criança. E para mim sempre foi isso, sempre foi viver o Evangelho, eu obtive meu testemunho. Mas o que me movia era o sentimento do Espírito Santo que eu tinha sempre que eu vinha na igreja, que eu tomava o sacramento, que eu servia alguém. Por que nós fazíamos as coisas que fazíamos antes e não fazemos mais agora? Irmãos, eu não sei a resposta de todas essas perguntas. Eu não sei específico na sua vida porque isso acontece ou não. Não estou dizendo que todo mundo está nessa situação, tá? Só estou trazendo reflexões. Mas se alguém se encaixou em algumas dessas perguntas, talvez, e aqui eu estou supondo, porque eu não dá para entrar na mente de ninguém, mas só estou supondo que talvez deixamos passar e perder e deixar de ter a luz de Cristo em nossa vida. A luz do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo que traz paz e felicidade.
A próxima reflexão, e ainda sobre essa história, e se nós hoje fôssemos confrontados com o nosso passado, o nosso presente, e se soubéssemos 100% como vai ser nosso futuro, como vai ser daqui a 5, 10 anos. Aí daí eu estava pensando, né? Será que se te soubesse que eu não ia ter cabelo, será que ela ia casar comigo? Estava pensando sobre isso, né? Eu acredito que sim, né? Espero que sim. Mas vamos pensar, e se nós fôssemos hoje, tipo, chegar em casa e você tem um sonho com seu, não sei, né? Seu passado, presente e futuro. Como seria essa experiência? Já parou para pensar como seria essa experiência? Se enxergássemos com certeza o que iria acontecer conosco. Será que isso iria mudar as nossas decisões daqui para frente quando nós saímos aqui da capela? Se eu tivesse certeza do que ia acontecer, precisamos refletir sobre isso. É interessante que as Escrituras nos ensinam um pouco sobre isso. Não vai falar passado, presente e futuro. Mas as Escrituras nos ensinam sobre o livro da vida. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12. Lá diz o seguinte, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros. Em Doutrina e Convênios, na seção 128, explica um pouco essa escritura. O presidente Joseph F. Smith, ele explica detalhes sobre essa escritura, e eu recomendo depois que os irmãos possam ler. Mas o que eu queria destacar nesse momento nós não, pelo menos eu não tive essa experiência, né, de ser confrontado no meu passado. O futuro eu imagino pelas decisões que eu posso tomar, mas depende de mim, depende da fidelidade aos meus convênios e a vida que eu vou ter daqui para frente. Mas e o passado? Que coisas já estão escritas no livro da minha vida? Porque as Escrituras falam que existe um livro da vida. Lembram do hino? Anjos do alto anotam e veem todos os atos ao fazer o bem. Então, está sendo anotado. Então, o que é que já tem escrito no livro da minha vida? Eu nasci em 1985, de lá para cá já aconteceu algumas coisas. Né? Então, já tem algumas coisas que aconteceram na minha vida. Será que o que já está escrito no livro da minha vida é motivo para me preocupar? Ou eu estou tranquilo? E hoje? O que é que está sendo escrito hoje no livro da minha vida? O que é que vai ser escrito daqui para frente? São coisas para que nós possamos pensar e tomar uma decisão hoje. Irmãos, eu quero testificar que não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que aconteceu de tristeza, de coisas ruins, tudo pode ser corrigido por causa de Jesus Cristo. Hoje aqui nós estamos falando sobre Jesus Cristo, que Ele é a luz do mundo. Quero testificar que Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode corrigir qualquer coisa. É interessante que se decidirmos hoje corrigir alguma coisa que aconteceu, vai estar lá o registro no livro da vida, que 2025, David Oliveira se arrependeu de alguma coisa, e vai estar lá anotado, porque é uma doutrina que está nas Escrituras. A última reflexão que eu quero fazer é sobre Jesus Cristo e seu Evangelho. O velho Scrooge, ele tinha perdido qualquer alegria da vida. Ele não tinha a luz de Cristo em sua vida. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Nós precisamos entender isso. Lembra de quando ele morreu, que tem um relato em terceiro F9, que nas Américas ficou uma escuridão tão densa, nunca antes visto na Terra, que não podia ser nenhum tipo de fogo, nenhum tipo de luz poderia ser acesa naquele momento, porque a luz do mundo tinha morrido. Nosso amado profeta, presidente da Eliante Oaks, ele escreveu em 1998: Jesus é a luz do mundo, porque seus ensinamentos e seu exemplo iluminam o nosso caminho de volta ao Pai Celestial. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele é a razão do Natal. Ele é a razão pela qual nós não julgamos aquilo que nós não compreendemos. Ele é a razão por estarmos aqui hoje. Ele é a razão do Evangelho restaurado.
Ele é a razão da esperança, da mudança e do arrependimento. Será que falamos de Cristo com o mesmo entusiasmo que falávamos antes? Ou estamos frios e distantes do sentimento do Salvador? Jesus Cristo, amados irmãos, ele nunca julgou o que ele não compreendia. Scrooge, ele julgava o Natal porque ele não entendia, ele não tinha aqueles sentimentos. Cristo, ele não julgava as pessoas. Lembram-se que ele se aproximou da mulher samaritana que estava no poço, e ela tinha que ir meio-dia no horário mais quente para não encontrar com ninguém por causa da vida dela. Ele foi lá e se aproximou daquela mulher. Ele chamou um coletor de impostos para ser seu discípulo, para ser um dos apóstolos. Ele foi na casa de um publicano. Ele curou um leproso. Ninguém se aproximava do leproso naquela época. Irmãos, ele não julgava as pessoas. Parte de ser uma luz para o mundo, uma luz na vida das pessoas, tem a ver com o nosso julgamento diário. É julgar, às vezes, um amigo da igreja que vem para cá, a gente não conhece, aí já olha diferente. Irmãos, não podemos agir dessa forma. Não podemos afastar a luz de Cristo de nós e nem das pessoas, principalmente daqueles amigos da igreja. O Natal nos convida para sermos melhores, para sermos algo maior. É muito além das tradições, dos presentes, dos discursos bonitos ou de qualquer outra coisa. O Natal, ele nos convida a centralizar a nossa vida no nosso Mestre, no nosso Salvador. A boa notícia que nós temos é que, assim como Ebenezer Scrooge, todos nós podemos mudar. Todos nós podemos fazer diferente, sempre a tempo de abandonar julgamentos e mudar, e voltar-se para o Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que nesse Natal possamos refletir nossa vida, possamos recuperar a verdadeira alegria que vem de Jesus Cristo, a verdadeira alegria que advém em ser um verdadeiro discípulo do Salvador, de viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E são princípios que nós já conhecemos, que é fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim no caminho do convênio. Que possamos, a partir de hoje, escrever no livro da vida coisas boas. Se teve algum deslize, alguma coisa, não tem problema, corrige, procura seu bispo, ele vai te ajudar a corrigir. Ele vai estar lá no livro da vida que o bispo me ajudou, o bispo ajudou fulano naquele momento. Irmãos, eu quero testificar de forma muito clara que existe um livro da vida. E nós não podemos negligenciar isso. Que a partir de hoje possamos ter melhores páginas em nossos livros. Que possamos deixar de julgar mal aquilo que a gente não compreende. Que possamos lembrar sempre do nosso Mestre. Eu testifico que Ele vive. Ele é real, não tenho dúvida nenhuma. Essa igreja é dele. É dirigida por ele. Presidente Oaks, seu profeta, vidente revelador, recebe revelação contínua para a igreja. Ele vai voltar para essa terra em breve e precisamos estar preparados. Se tivermos a luz de Cristo e se vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, estaremos prontos. Testifico dessas verdades e desejo a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.